Muito bem, esse é o Oriente-se falando hoje sobre o voto consciente. E a gente estava falando aqui sobre legendas, sobre a maneira que os países mais desenvolvidos lidam com essa democracia. E eu quero perguntar para o Bruno. Bruno, diante de tudo isso, a gente vê uma crescente manifestação popular, a gente viu, como eu comentei no bloco anterior, um crescente acesso à informação, né? E aí, como você vê os jovens? Os jovens estão crescendo, estão se tornando aqueles que têm vocação, ou pelo menos uma parte, mais politizados? Porque a gente teve uma época, né, do pessoal que não queria saber da sociedade, que estava meio cansado, e, né, até quando as drogas estouraram, todo mundo quis se liberar, tanto, e não sei até onde isso foi benéfico, até no sentido político, né? Mas agora, por exemplo, com tudo isso, porque quanto mais consciente, quanto mais acesso à educação, à informação, mais pode-se fazer escolha, né? Então, vou voltar nessa questão, assim, diante do que você viu, diante do que você tem visto, né, todas essas elucubrações de legenda e tudo mais, o jovem acompanha um pouco mais? Você como jovem da comunicação, você tem tocado de perto em jovens mais conscientes, tem encontrado mais pessoas? Então, Laércio, esse é um ponto bem legal para a gente estar falando. O jovem, agora na parte de internet, né, tudo mais, a gente tem muito acesso à informação. Eu diria que o interesse dos jovens, né, voltando para a parte da política, teve um crescimento, né? Então os jovens, tanto é que é por isso que nós tivemos as manifestações, né, o ano passado, nós estamos tendo com grupos menores agora. Então eu diria que sim, nós estamos nós jovens, nós estamos buscando mais informações. Tem jovens assim que eu acompanho na internet, que você fala, nossa, mas esse cara, ele tem uma cabeça que parece... Ele deveria ser eleito, ele deveria, entra pra política, né? Mas eu diria que sim, nós estamos buscando maiores informações, nós estamos nos tornando jovens mais críticos, né? Eu vejo uma geração muito mais bem formada. Sim, sim. Todo mundo hoje, a gente falou do inglês, não é mais importante ter 2 línguas, hoje já é importante ter 3. Com certeza. Né? Então as pessoas estão se tornando mais bem formadas, MBA e tantas coisas. E eu vejo que, por exemplo, um jovem, até administrativo, que quer ter a sua empresa ou chegar num cargo legal e ter um trabalho profissional bacana, e vem o governo e estraga tudo, né? Esse jovem, ele é obrigado a pensar também em atuar, nem que seja dentro da medida possível, com consciência, agindo, ajudando quem está entrando por essa vocação mais política. Eu penso que há uma grande possibilidade de a gente encontrar mais pessoas assim, né? Com certeza, cada vez mais. Nos dias de hoje, com a informação, o nosso problema, anteriormente, vamos dizer que é a falta de comunicação de informação. Hoje nós temos isso de sobra com a internet, né? Então, qualquer coisa que aconteça, tanto na parte política, enfim, qualquer área, você tem acesso imediato, né? Você tem a notícia na hora. Hoje em dia, com a internet, né, o trabalho da comunicação ele ficou muito mais rápido, né? Antes nós tínhamos jornal, temos a televisão. Com a parte da internet, agora é muito mais rápido. Você tem informação e você conseguir se posicionar. Posicionar. Agora, você consegue fazer a comparação entre vários veículos, notícias, enfim. Uma perguntazinha capciosa, no mínimo. Na questão aí dessa censura, que supostamente há um desejo de censurar ou limitar os corredores por onde caminha a internet, justamente para impedir um pouco dessa liberdade total que se tem. Você vê como possível, você vê que isso pode ganhar força, porque talvez a maior voz popular hoje, a nível de mundo, é a internet, né? Será que é possível o governo chegar a um ponto de começar a botar corredores e cabresto na internet? Olha, eu diria, assim, não é impossível, né? Mas, assim, com a força que a nossa sociedade ela tem hoje, eu acho que é um pouco difícil, né? Eu acho que se ele tentar fazer isso, ele já pode pensar em seguir outra área. Com certeza. E aí a segunda eu venho a seguir. O que você acha, Valeriano?
É muito difícil. A internet rompeu completamente essa forma de controle antiga que você tinha a censura. A censura é basicamente hoje em dia calar a sociedade como um todo. É impossível. Se você calar um ou outro, é porque você consegue atribuir a ele, por exemplo, uma ofensa, uma injúria, calúnia pessoal. Um blogueiro aqui, uma pessoa ali do Facebook acolá. Mas não impedir previamente a circulação de informação. Sim. É praticamente impossível. Ele pode conseguir manipular, né, algumas informações. Tirar um blog do ar, mas nasce outro amanhã. Sim. Já nasceram ontem vários. Com antes de certeza. você bloquear um, já nasceram 10. No dia anterior a que você tentou bloquear o blog. Essa seria uma das forças do povo hoje? Com certeza mudou. A gente não sabe nem exatamente se isso é uma coisa assim que tem uma direção clara, né? É uma coisa tão grande, tão caótica por enquanto, que a gente ainda não tem uma clareza de como é que isso se organiza, porque isso cada pessoa na sua casa pode ter vários, né? Mas aí, como sociólogo, eu te jogo na parede para te perguntar uma outra coisa, então. Porque o mundo é um caos. Tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro nas costas dos outros, tem um monte de gente exacerbando o direito do outro, roubando o direito do outro para ele poder ficar rico. Não é só do capitalismo, quando vai para um outro sistema também há uma opressão declarada. Então, na verdade, eu às vezes olho para esse mundo assim, né? A gente vai ficando com os cabelos brancos, a gente olha assim e fala assim, caramba, nós estamos à deriva. Parece. Então, parece. Mas a lei da oferta e da procura, né? A demanda acaba dando um equilíbrio nas coisas. Ok. Isso também na internet, porque não há como tudo se perder se tem todo os mesmos que estão aqui fora estão lá dentro. E eu não acredito muito numa perca, assim, que esteja à deriva. Não, a impressão que a gente tem, que a gente não sabe explicar, então a gente atribui isso a uma situação caótica, mas o efeito disso não é um efeito caótico, a gente não sabe por que esse efeito ocorreu, qual é a lógica que faz com que isso funcione no fim das contas. Entendi. Mas que a gente não sabe, então a gente pode ficar preocupado. A gente pode tentar controlar, estabelecer controles. Os países mais, tipo os países socialistas, como a China ou a antiga Rússia, a União Soviética, eles tentam controlar a internet, mas é muito difícil. O custo é muito alto em relação ao benefício. Eles não vão aguentar muito tempo esse sistema de controle, ainda mais com a globalização se expandindo cada vez mais. E a tecnologia vai abrindo mais uma possibilidade aqui, mais um caminho ali, mais uma maneira de... mais um aplicativo, né? E acabou, mais uma forma de se comunicar. Tá, mas então a internet eu vou colocar como uma possibilidade boa de se manifestar pensamento, de ter um posicionamento, de ter uma ação, vou falar assim, né? De protesto, de confirmação do que está sendo feito. Mas aí nas urnas a gente pode ter um outro tipo de ação, né? Tem havido abstenção, né? Uma crescente abstenção, tem os votos brancos e nulos. Se a sociedade quisesse uma hora dessa, eu não quero sugestionar, mas existe esses papos de vez em quando a gente escuta, né? Até vocês que estão mais bem informados poderiam nos dizer assim, o que é mais saudável e o que é menos saudável? Mexer com isso nas urnas é perigoso demais? Então, por exemplo, a abstenção vem crescendo, né? Com as frequentes manifestações, sim, pode ser que ela cresça ainda mais nessa eleição. Isso é bom, isso é ruim? Até que ponto é bom ou é ruim? Ou seria melhor o voto nulo? Como é que... Quer começar pelo Valeriano? Vai, Valeriano. Olha, para falar a verdade, a abstenção ela é um processo cíclico, né? Ela tem a ver exatamente com essa visão que a sociedade tem da política. Quando ela está mais negativa, ela aumenta a abstenção, quando ela está mais positiva, ela diminui. Então, no Brasil, desde a democratização, a gente tem variado em termos de abstenção. A abstenção no Brasil não é tão intensa, não é tão grande assim quanto a gente imagina. Se você olhar os países do primeiro mundo, aí de novo a nossa referência, que são consideradas democracias mais avançadas, quase todas elas o voto é voluntário, não é obrigatório. Então, lá, dificilmente mais do que 60%, 70% dos cidadãos votam. 30%, 40% não votam, sempre. Tem uns que nunca votaram na vida porque não querem, não é obrigado, não quero votar. Então, isso não é um sinal assim, necessariamente ruim. É um sinal de que tem uma parte da população que não atribui ou delega a sua cidadania, nesse caso específico, para outras pessoas. Isso é um fenômeno universal, humano. Assim, não é nenhum país do mundo que, se o voto não for obrigatório, ele chega a mais de 80% de presença.
Então a gente conseguiu encontrar um caminho que simplesmente, se eu não quiser favorecer ninguém, porque os brancos e nulos podem favorecer alguém. Isso. A abstenção é uma maneira de eu me abster literalmente falando. Isso, exatamente. Eu não vou favorecer ninguém e nem serei favorecido. A gente caminha para isso. A gente Sim. caminha para isso. O cidadão tem que ter o direito de escolher que quer ou não quer votar. E aí a gente pensa depois sobre Ele mostra que ele não está contente nem com os candidatos, né? Com quem está participando para estar representando. Então ele não está feliz nem com os candidatos. Eu vou dar um exemplo interessante. Eu acompanho a Índia, né? A Índia é a maior democracia do mundo, são 800 milhões de eleitores. Nossa! 800 milhões de eleitores. Não sabia. Né? Só votaram 40%, 50%. Foi a maior presença, não, mais de 60% votaram agora. Foi a maior presença eleitoral nos últimos 50 anos na Índia. Foi considerado um estrondo, assim, porque 60% do eleitor votou. Então, para a gente isso aí é péssimo, né? 40% dos eleitores não votaram. Então, tudo é muito relativo em relação ao que você está vivenciando. Mas seria uma maneira de mandar um recado. Sim. Não, eu acho que o voto obrigatório é ruim por quem cobre exatamente isso, essa insatisfação. Mas tem uma insatisfação que ela é sistêmica. Peraí, qual quem cobre? O voto obrigatório encobre, porque aí quem quer votar nulo ou branco vai lá votar. Mas é uma minoria, porque a maioria não foi votar. Na verdade, no Brasil, boa parte do eleitorado não vai votar. Ele abstém mesmo já, porque o custo é muito baixo de você não votar. Você não é uma punição séria. Você vai lá depois limpa a sua ficha rapidinho. R$10, uma besteirinha. Então não é um problema sério. Quem não quer votar, não vota. Viaja, fica em casa. É mais caro votar do que... Isso, tem casos que o meu está a cento e tantos quilômetros daqui, é mais caro ir lá votar do que não votar. Exatamente. Eu várias vezes não votei, mesmo sendo muito envolvido com política. Eu morava aqui, tinha o colégio eleitoral em São Paulo. Eu não ia votar em algumas eleições. Depois eu resolvi mudar para cá definitivamente. Então, essa é uma decisão importante. Quer dizer, o eleitor não quer ir à urna, é um voto de protesto, mas se você olhar democracias desde o século XIX até hoje, o que é que existe, uma boa parte do eleitorado nunca vai se interessar por política e isso não é nenhum drama. É uma coisa normal da vida. O importante é quem é eleitor mobilizado e ativo que vai se manifestar na urna dizendo não gosto dessa opção, não gosto dessa opção e gostaria de outra opção. Aí vem os meios de comunicação, os canais de comunicação para você, por exemplo, produzir um novo partido. É o que está surgindo agora. A Rede ou outros partidos vão surgir e a gente não vai ter nenhum problema. O voto nulo, ele é diferente da abstenção. Ele favorece alguém? Voto branco? Hoje em dia não tem muita diferença entre voto nulo e voto branco. Por quê? Você vai na urna e você ou vota branco lá na teclinha branco ou você vota um número qualquer que não existe. E você é considerado anulado o voto. A gente que tem que interpretar isso. Quer dizer, que o cara que votou branco estava mais bravo ou menos bravo com a democracia no Brasil? Mas não cai para ninguém essa votação. Não, hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia, tanto o voto branco quanto o nulo, eles não são voto válido. Portanto, eles não contam na soma total da eleição. O que acontece? Favorece os candidatos mais fortes. Por quê? Diminui o denominador. Sempre se fala em um favorecimento. Então existe uma ótica. O eleitor que não Antigamente, quer... deixa eu separar bem para o pessoal entender em casa. Antigamente, o voto branco ou nulo ia para alguém. Agora ele não vai. O branco não ia para ninguém. O branco, ele entra na soma geral. O que acontece? Quanto maior a base, o denominador, maior a divisão, menor o total. Por exemplo, se eu tive 35% dos votos sobre uma base de 1.000, se eu reduzir essa base para 500, os meus 35 vão virar 70. Entendi. Aí eu ganho a eleição. Então, por exemplo, o voto nulo e branco vai favorecer os candidatos mais fortes. Eu posso até ganhar uma eleição porque eu tinha 30% e 40% dos votos e o número de votos nulos aumentou, e aí a minha base diminuiu e aí eu cheguei nos 50%. Então o mais neutro seria a abstenção. Não, a abstenção, exatamente, a abstenção, mas aí eu tenho a impressão que vai ter o mesmo efeito, porque a abstenção, o eleitor que poderia votar não vai votar. Então você não vai contar ali na hora porque ele não deu o voto. Mas você vai saber que se ele tivesse ido à eleição e tivesse feito uma escolha, o número de votos que necessários para ganhar a eleição seriam maiores, óbvio. Se tem 100 mil pessoas e de repente cai para 50 mil, eu tenho mais facilidade para me eleger porque eu vou conseguir mais facilmente os meus votos entre os 50 mil. Não temos saída. Então, o protesto, como ele é feito na urna, não é eficiente. O protesto bom é o protesto na rua. É o protesto
em torno da eleição, e não na urna. Na urna você vai produzir o efeito de facilitar a vida dos políticos que tem mais poder. Que tem mais poder, exatamente. Vai facilitar a eleição daqueles que já têm mais poder. É o efeito contrário do que se imagina. A não ser que o voto nulo seja tão grande que ele passe de 50% mais um, que aí anula a eleição. Se tiver 50% mais um de votos nulos, brancos ou abstenções, ele vai acabar anulando a eleição. E aí tem que fazer nova eleição. O único efeito seria esse. Ô Bruno, se tiver muitos votos, né? Se tiver mais de 50% dos votos nulos e brancos, aí tem que ter uma nova eleição. Seria uma forma interessante. Seria aí sim, mas aí o pessoal tem que se juntar e organizar e fazer coletivamente. Porque aconteceram algumas coisas interessantes. Numa cidade só tinha um posto pequenininha e ele botava o preço que ele queria na gasolina. O que o pessoal fez? Combinaram, a cidade foi se mobilizando, foi todo mundo lá pagar no cartão de crédito e botar R$2 de gasolina, fez fila. O cara, ou ele abaixava ou ele quebrava, ele teve prejuízo. Né? Então, se todo mundo combinar, inteligente, né? Se todo mundo combinar e irmos juntos e ninguém votar, se abster ou não ir, aí seria uma quebra interessante. Aí o problema é saber o que colocar no lugar, né? Se quebrar com o sistema. Sim. Qual seria o sistema? Não, eu entendi. Qual seria o plano B, né? Qual seria o plano B? Qual seria o plano B? Porque fazer uma nova eleição igualzinha como a anterior não vai mudar muito. Vai mudar os candidatos? Provavelmente não, porque eles não foram impugnados. Ok, então nós temos dois caminhos. Uau. Mais ou menos. Mas, Bruno, o caminho, então, que você vislumbra como um caminho de você fazer um caminho mais consciente nessa história toda, né? Porque é uma história ainda cheia de alternativas e possibilidades que nos deixam sem uma linha reta quase. Bom, e aí? E a minha consciência? Como é que eu vou estabelecer, como você vê um caminho razoável para se estabelecer pelo menos um pouco de consciência? Então, para você, eu acho muito importante votar. Eu acho que nós não devemos abrir mão desse direito que nós temos, né? Através dele que nós vamos estar colocando um representante para, pelo menos na teoria, estar melhorando, né, as nossas condições, enfim. Eu acho que é fundamental, na hora que você for votar, é uma coisa, na verdade, que todo mundo fala e é bem isso mesmo, pesquisa, né? Hoje, pela internet, você tem é muito fácil, você entra na internet, você pesquisa todos os partidos, todos os candidatos. Com isso, você já vai construindo uma ideia de quem te representa, né? Você já tem, vamos dizer, os seus ideais. Com base nisso, você vai pesquisar qual candidato que é mais próximo do que eu quero para mim e para a sociedade. Tá, então é a receita tradicional. É a receita tradicional. Eu pegar aqui o Bruno, que eu gostei, que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto o papel dele, Sim. E ele é candidato, ok, tenho visto a linha de pensamento, tenho visto que ele se identifica comigo, e aí eu estou votando na pessoa e não no partido. A ideia é você pesquisar o partido e os candidatos, né? Você tem que ter... Não adianta você pesquisar só daquele candidato e deixa o partido. O partido é aquele que é... Vamos supor que você escolheu a pessoa que é do partido mais corrupto. Não, você tem que ter uma noção... Sim. Se apresenta como íntegra, Sim. honesta, gente boa. E ela boa, participa de um partido totalmente com uma ideia contrária. Então alguma coisa está errada. Não, então a ideia... Você tem que, na verdade, você tem que pesquisar o partido e o candidato que você está elegendo, está votando. E nesse caminho, a internet ela pode ser uma alternativa rica no sentido de cobrar o candidato? Sim, as redes sociais, né? Uma ferramenta muito importante. Geralmente, vamos dizer que a maioria, ou se não todos os partidos e candidatos estão presentes nas redes sociais. Então, digamos que você teria ou tenha um contato mais próximo com eles. Então, você consegue acompanhar pelo seu Facebook, Twitter, enfim, essas redes, você consegue acompanhar os candidatos, o que eles estão fazendo, né? E isso é bom. Eu digo que essa pesquisa, ela não tem que ser feita só na hora de votar. Você tem que pesquisar durante o ano todo, durante todo o período, porque é a mesma coisa que eu falo, você vai estudar para uma prova, você não pode deixar para estudar para a última hora, né? Você tem que ter esse conhecimento ao longo do tempo. Para você chegar na hora de votar, você já sabe o que você quer, em quem você deve votar ou não. Até porque aqueles que estão fazendo alguma coisa mais significativa e às vezes soa como polêmico, sim, geralmente, tal, ele já começa a ganhar um destaque, sim, a gente já começa a vir falando geralmente dele. Nessa época de eleição, né, eles colocam muita maquiagem, né, nos partidos, nos políticos, então por isso que é bom você acompanhar.
né? Não só na hora de votar, mas durante o período todo, enfim, durante todo o ano. A gente pode considerar, assim, desculpa fazer essa pergunta, mas eu acho que é interessante. A gente pode considerar que boa parte dessas informações que a gente encontra de um político, elas procedem? Então, aí que você tem que ver qual, no caso do veículo, né, qual o local que você tá, qual que é a credibilidade daquele veículo, né? Aí vai muito, você vai pegar de um blog pessoal que está expondo a própria opinião, ou você vai pegar de um veículo maior, que tem uma credibilidade maior. E na verdade é sempre legal você fazer comparações, né? Então na hora que você vê uma notícia lá, sei lá, tal candidato, tal partido foi acusado de corrupção, não sei. Você pegar e pesquisar, né? Cobrar. Entra em contato com o partido, com o político, enfim. É isso mesmo que está acontecendo, cobra. Né? Se aquele partido ou aquele candidato é o que você defende, então você tem que cobrar. Olha, eu vi isso aqui na mídia, na TV, na internet, eu quero saber se isso é verdade, né? Se a informação procede ou não. Você precisa ter esse parecer, é importante. Ok, esse é o nosso Orientes falando sobre o voto consciente. A batata está assando, graças a Deus, estamos aqui pegando sério no assunto. É bom que você vá também se informando. Eu nunca imaginei que eu ia estar um dia fazendo um programa sobre o voto consciente e eis-me aqui. Então, talvez você seja um desses que está assim, poxa, mas esse assunto é importante sim. Né? Todos os assuntos que envolvem nossa vida são importantes para nós. De alguma forma, a gente precisa se comprometer. A Rede Século XXI, eu vejo um grande dinamismo, Padre Eduardo, que avança em muitas frentes. É aberto a muitas iniciativas, desde que favoreçam a humanidade, o homem como um todo, né? E isso é muito importante. É por isso que a gente também sempre pede ajuda para você e é por isso que estamos aqui orientando, também dando riqueza, trazendo informação, para que você saia da sua poltrona um pouco mais sabendo de tudo que está se passando nos bastidores da vida. Nós vamos para o nosso intervalo, voltamos aí.